Vamos nos preparar para o nosso Evangelho de hoje, pedindo ao nosso Mestre amado, o Cristo de Deus, que nos abençoe nessa ceia espiritual, nesse momento de confraternização entre o plano físico e o plano espiritual, para que possamos beber dessa água espiritual, desse pão espiritual que vem através do Evangelho do Cristo, para que possamos receber os benefícios das bênçãos vinda dos nossos irmãos espirituais, para que possamos adquirir conhecimentos que transformarão em benefícios e ajuda para o nosso desenvolvimento espiritual. Vamos dar início com uma leitura da mensagem do livro Ceifa de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Saiu no O Erguimento da Paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, Mateus 5:9. Efetivamente precisamos dos artífices da inteligência, habilitados a orientar o progresso das ciências no planeta. Necessitamos, porém, e talvez mais ainda, dos obreiros do bem, capazes de assegurar a paz no mundo. Não somente daqueles que asseguram o equilíbrio coletivo na cúpula das nações, mas de quantos se consagram ao cultivo da paz no cotidiano. Dos que saibam ouvir assuntos graves, substituindo-lhe os ingredientes vinagrosos pelo bálsamo do entendimento fraterno. Dos que percebem a existência do erro e se dispõem a saná-lo, sem alargar-lhes a extensão com críticas destrutivas. Dos que enxergam problemas procurando solucioná-los em silêncio, sem conturbar o ânimo alheio. Dos que recolhem confidências afetivas, sem passá-las adiante. Dos que identificam os conflitos dos outros, ajudando-os, sem referências amargas. Dos que desculpam ofensas, lançando-as no esquecimento. Dos que pronunciam palavras de consolo e esperança, edificando fortaleza e tranquilidade onde estejam. Dos que apagam o fogo da rebeldia ou da crueldade, com exemplo de tolerância. Dos que socorrem os vencidos da existência, sem acusar os chamados vencedores. Dos que trabalham sem criar dificuldade para o irmão do caminho. Dos que servem sem queixas. Dos que tomam sobre os próprios ombros toda a carga de trabalho, que podem suportar no levantamento do bem de todos, sem exigir a cooperação do próximo, para que o bem de todos prevaleça. Paz no coração, paz no caminho. Bem-aventurados pacificadores, disse-nos Jesus, uma vez que todos eles agem na vida, reconhecendo-se na condição de fiéis e valorosos filhos de Deus. Deus Pai de amor e misericórdia, estamos aqui novamente reunidos em Seu nome para a leitura do nosso Evangelho de hoje. Pedimos, Pai, que olhe nos lares de cada um dos nossos irmãos que estejam ouvindo esse nosso Evangelho através dos grupos de WhatsApp, através do canal do YouTube, do Facebook, dos nomes que foram colocados para orações, dos nomes de tratamento espiritual, enfim, de todos que possam ter contato com esse Evangelho. Que os missionários de luz possam visitar seus lares, trazendo o lenitivo para suas dores, para os seus parentes, para todos que estejam envolvidos, de alguma forma, nessa confraternização espiritual. Graças a Deus.
Vamos dar início ao nosso Evangelho de hoje, Evangelho segundo o Espiritismo. Saiu o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Saiu Caracteres do verdadeiro profeta, item 9. Desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como este, se elabora uma transformação da humanidade. Porque então uma multidão de ambiciosos e de integrantes se coloca como reformadores e como messias. E contra estes impostores que é preciso se manter em guarda, e é dever de todo homem honesto desmascará-los. Perguntarei sem dúvida, como se pode reconhecê-los? Eis os seus sinais. Não confie o comando de um exército senão a um general hábil e capaz de dirigi-lo. Crede, pois, que Deus seja menos prudente do que os homens? Estás certo de que ele não confia missões importantes, senão àqueles que sabe capazes de cumpri-las? Porque as grandes missões são fardos pesados, que esmagariam os homens muito fracos para carregar. Como em todas as coisas, o mestre deve saber mais do que o aprendiz para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, são sempre espíritos já muito avançados, tendo cumprido suas provas em outras existências, que se encarnam com esse objetivo, porque não são superiores ao meio no qual deve agir, sua ação será nula, porque se não são superiores ao meio no qual deve agir, sua ação será nula. Isto posto, conclui que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar a sua missão pela superioridade, por suas virtudes, por sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda esta consequência. Se ele está, por seu caráter, suas virtudes, suas inteligência, abaixo do papel que se atribui ou do personagem sobre o nome o qual se abriga, não é senão um estrião de baixa categoria, que não sabe mesmo copiar o seu modelo. Uma outra consideração é que a maioria dos verdadeiros missionários de Deus ignoram a si mesmo. Eles cumprem aquilo para que nos foram chamados pela força do seu gênio, secundado pela força oculta que os inspira e os dirige como seu desconhecimento, mas sem propósito premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por atos, são adivinhados, enquanto que os falsos profetas se colocam eles mesmos como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto. O segundo é orgulhoso e cheio de si mesmo. Fala alto e, como todos os mentirosos, parece sempre temer não ser acreditado. Tem-se visto esses impostores se apresentarem como apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo. E o que envergonha a humanidade é que tem encontrado pessoas bastante crédulas para dar fé a semelhante torpezas. Uma consideração bem simples, entretanto, deveria abrir os olhos do mais cego. É que se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e toda a sua virtude, a menos que se admitisse que seria um absurdo que tivesse degenerado. Ora, da mesma forma, uma só das virtudes do Cristo, não tereis mais o Cristo. Aquele que se apresentam como Cristo tem todas as suas virtudes? Aí está a questão. Olhai, prescutai seus pensamentos e seus atos, e reconhecereis
que lhe faltam, além de tudo, as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, ao passo que não tem ele senão a cupidez e o orgulho. Notai, aliás, que há neste momento em diferentes países vários pretensos Cristo, como há vários pretensos Elias, São João, São Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Tende por certo que são pessoas que exploram a credulidade e acham cômodo viver às expensas daqueles que os escutam. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, sobretudo no tempo de renovação, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles se proporcionam uma vaidosa satisfação na terra, mas uma terrível justiça os espera. Podeis disso estar certo. Erasto, Paris, 1862. Como podemos ver, o verdadeiro profeta é aquele humilde, aquele que se rebaixa para elevar aos outros. Como no exemplo de João Batista, né? Que na época do batismo de Cristo ele entregou-se ao Mestre, se rebaixando e passando para o nosso Mestre amado Jesus toda a condução do seu rebanho. Ele se fez humilde, porque a verdadeira finalidade é a divulgação da mensagem cristã, independente da religião. Quando um profeta, um que se diz profeta ou enviado de Deus, e que tem o exclusivo desejo de se tornar conhecido, de se tornar popular ou de adquirir benefícios em função da utilização do nome do Cristo, não valorizando em si as verdadeiras mensagens cristãs, ele não pode ser um enviado de Cristo. Cristo jamais faria isso. A mensagem de Cristo sempre foi amor, humildade, perdão, entrega. Não é difícil perceber nesses falsos enviados quais são suas mensagens. Basta que analisemos um pouco mais o que elas têm transmitido. São as mensagens do Cristo, são falando de amor, de perdão, de caridade, de humildade, são de um trabalho de entrega sem que haja retorno financeiro, sem que haja retorno de alguma entrega que nós temos que fazer, uma troca para conseguir algum benefício. Cristo jamais pediu algo em troca. Mesmo para aqueles que não amaram, ele continuava agindo da mesma forma. Esses sim são os verdadeiros profetas, aqueles que são humildes, que buscam salvar a humanidade, independente de quem quer que seja, independente das suas necessidades. Não julgam, não condenam, apenas amparam, apenas amam, apenas acolhem. É bem fácil verificar esses. Nunca se dizem enviados, se dizem pequenos trabalhadores, se dizem um grãozinho de areia, um cisco. Se dizem que fazem tudo por amor, se entregam. Não querem reconhecimento do seu nome, mas sim reconhecimento da mensagem cristã, reconhecimento do Cristo, do que ele nos deixou. Quando os falsos profetas buscam valorizar as suas religiões, as suas virtudes, e muitas vezes esquecem de falar da mensagem de Cristo. É necessário que as mensagens que sejam passadas, elas nos transformem
como pessoas melhores, com seres espirituais mais evoluídos que nos tragam paz. Não podemos buscar em Cristo apenas valores materiais, paixões, aquisições. Quando esses falsos profetas chegam até nós com propostas de que vamos nos fartar de dinheiro, vamos ter famílias felizes, amores, carros, casas, passeios. Essa não é a proposta de Cristo. A proposta de Cristo é nos convivermos com as nossas dificuldades, é nos amarmos, nos perdoarmos, é reparar os nossos erros, é buscar nas dificuldades do outro compreender as nossas, é buscar nos entregarmos, mesmo sabendo que às vezes estamos com o coração magoado, mas que existem outros que sofrem muito mais do que nós. Então, quem que nós temos que acreditar? É naquele que oferece várias outras coisas de cunhos materiais ou naquele que oferece os verdadeiros valores cristãos? Por isso, essa é a diferença. Se frequentamos um centro espírita, se frequentamos um culto evangélico, uma igreja católica, a umbanda, seja qual for a religião, é importante que esses pregadores, eles nos transformem, nos tornem pessoas melhores, sejam a nossa baliza, a nossa luz para que possamos evoluir. Sempre a participação é nossa participação é ativa, mas eles estão para nos orientar. Então, é necessário que olhemos para esses condutores de almas para saber se as orientações que eles estão nos passando, se são realmente boas, se aquilo vai nos tornar pessoas melhores, se vai nos engrandecer como cristãos. Nós ainda somos muito fracos, somos muito frágeis, acreditamos em valores superficiais, em propostas de benefícios materiais e muitas vezes deixamos de acreditar nos verdadeiros profetas, aqueles que não nos propõem nada a não ser que devemos nos reformar, a não ser que nós devemos nos mudar, que a mudança tem que ser dentro do coração de cada um, que os benefícios colherão a partir da minha mudança interna, não que Deus vai me enviar casas, carros e outros paraísos. Eu preciso mudar, não afastar as pessoas difíceis do meu convívio, mas eu me tornar melhor para poder aceitar aquelas pessoas como elas são. Deixar de criticar, ter mais humildade, ter mais paciência. Então, independentemente de religião, olhe para o pastor. Olhe para o seu pastor, aquele que está conduzindo o seu rebanho. Ele é exemplo, ele vive e alimenta o que ele prega, ou ele prega e vive de outra forma. Precisamos fazer essa análise. E dessa análise nós podemos ver quem são os bons e quem são os maus. Qual é a proposta do bom e qual é a proposta do mal. Aqueles que propõem coisas erradas se arrependerão no futuro, mas nós podemos analisar e podemos, por nós, fazermos a nossa parte, nos transformarmos, sempre pautado
nos exemplos de Cristo, promovendo a nossa mudança através da reforma íntima, amando, trabalhando. É necessário que o trabalho parta de cada um. Por isso eu convido hoje, então, todos desse Evangelho a fazer uma análise naqueles que conduzem os nossos rebanhos, mas não no sentido de criticá-los, no sentido de a mensagem que está nos sendo passada tem nos transformado? Tem nos tornado seres melhores? Eu estou diferente de quando eu entrei? Não olhar as aquisições materiais que eu tive estão melhores do que quando eu entrei, porque esses valores nós não levaremos no nosso desencarne, mas os valores morais, éticos, esses sim nós levaremos, o bem que nós fazemos. Então, esse é o verdadeiro pastor que conduz corretamente. Se caso nós estejamos voltados para o outro lado, devemos rever nossos conceitos, nossas atitudes, com muita serenidade, com muita calma, para que possamos recomeçar. A cada dia, o presente diário, ao nascer do sol, nos oportuniza essa dádiva da vida, do recomeço. Hoje, ao chegar ao seu leito, rememore a sua vida, rememore o seu dia, rememore as últimas etapas. Qual tem sido a sua evolução? O que você precisa de melhorar? Qual é a proposta daquele que está te conduzindo na sua espiritualidade? Está de acordo com a mensagem cristã? Ore por elas, ore por vocês, ore por todos que te cercam, que possamos receber do alto todos os benefícios emanados do nosso Mestre amado. Graças a Deus. Pai de infinita misericórdia, pedimos nesse instante que coloque nessas águas postas os seus lenitivo para as nossas dores. Coloque os elementos retirados das plantas medicinais, dos minerais, da força da lua, da força do mar, das correntes oceânicas, que transforma essa simples água num bálsamo para as nossas dores, segundo as nossas necessidades. Graças a Deus. Pedimos ainda, Pai, que olhe para todos os doentes nos leitos de hospitais, aqueles abandonados por seus familiares, aqueles idosos nos asilos, as crianças órfãs, aos que estão nos presídios. Olhe também, Pai, por todos os governantes dos nossos municípios, dos nossos estados, do nosso país, para que tenham discernimento, que cuide melhor da nossa população sofrida, que nos dê segurança, que nos dê educação, que nos dê saúde. Vamos nos unir numa corrente de amor, de energia para o nosso país, trazendo eflúvios positivos para todos. Pedimos também para todos os integrantes dos grupos Prece Espírita, Reflexões Diárias, Caminho da Espiritualidade, reflexões do canal do YouTube e de todos os outros grupos que têm acesso, para todos os administradores, para todos os nomes que foram colocados em oração. Graças a Deus. E que possamos, todos, unidos nesse instante, elevar nossos pensamentos ao alto. Vamos dar as mãos, formar uma corrente com os nossos anjos da guarda, com os nossos guardiões,
para fazer a oração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Graças a Deus, que Deus seja louvado, que assim seja.